além do Rafael Guanais, o Vasco tem um outro nome, que é até considerado o Plano A. O nome envolvendo o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, é o Plano A do Vasco da Gama, e eu já adianto aqui também, é um canal informativo, mas às vezes, né, eu gosto de dar a minha opiniãozinha, eu gosto de dar o meu pitaco, e é o meu Plano A. Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, é o meu Plano A. Hoje há sim negociação entre Vasco da Gama e Renato Gaúcho, a conversa está em andamento. O Vasco se reuniu nesta segunda-feira para definir aí a busca pelo novo treinador e já iniciou contatos com o técnico Renato Gaúcho. Ele que está sem um trabalho desde que deixou o Fluminense no meio do ano, ele que aguardava convite para retomar o trabalho, né, já nesse início de 2026, acabou não conseguindo, né, iniciar o trabalho nesse início de temporada. O Vasco, ano passado, durante o processo após a saída do técnico Fábio Carille, chegou até a tentar a contratação de Renato Gaúcho, não conseguiu avançar por questões financeiras, até pelo momento da temporada passada o Renato também não via o Vasco da Gama como uma opção, mas topou até conversar através de seus representantes. As coisas à época não avançaram, mas hoje, amigo, tem de fato a avançar. Os contatos, volto a repetir, já foram iniciados. Informações aí do amigo até Gustavo Cunha, né, o Gustavo Tutinha, grande parceiro e fechamento, é que há cerca de 10 dias, mais ou menos, mais precisamente no dia 12 de fevereiro, após a derrota contra o Bahia em São Januário, o Vasco já fez uma consulta inicial aí ao Renato Gaúcho para saber a sua disponibilidade. Exato 3 dias depois, após o jogo contra a equipe do Volta Redonda, a mesma questão foi feita. A mesma situação que foi colocada à mesa. A diretoria vascaína ligando ali pro Renato, perguntando: e aí, Renato, como tá? O negócio é, o Diniz e Vasco era aquele namoro que já não estava dando certo, e uma das partes já estava começando a olhar para outras pessoas, até mesmo flertar com outras pessoas, e o Vasco já flertava com o Renato Gaúcho, tendo ainda Fernando Diniz como seu treinador. O Renato Gaúcho, esquece Fernando Diniz. Renato Gaúcho é visto como um treinador capaz de acalmar o ambiente do Vasco, fazer o Vasco pontuar, algo que de fato é necessário. Em 2025 as conversas barraram na questão salarial. A expectativa é que hoje o Vasco faça um investimento maior e consiga, né, amigo torcedor Cruz Maltino, a contratação de Renato Gaúcho. Lucas, você é a favor da contratação de Renato Gaúcho? Então você é maluco. Podem ser um dos pontos levantados por você, torcedor vascaíno, contra a chegada do Renato Gaúcho. Mas eu vou fazer perguntas simples aqui. Eu não vou nem me prolongar muito nesse assunto, nessa questão envolvendo a opinião sobre Renato Gaúcho. Primeira coisa relacionada a Renato. Amigo, você acha que o Vasco precisa pontuar no Campeonato Brasileiro? Se a sua resposta for sim, eu digo que desde 2015, Renato Gaúcho é o técnico que mais pontua no Campeonato Brasileiro, tá? É o técnico que conquistou mais pontos de 2015 até 2026. Renato Gaúcho. Então, é alguém que vai entregar pontos ao Vasco. Você acha que o Vasco precisa de liderança, comando do vestiário, acalmar o clima? Se a sua resposta for sim, o melhor nome para isso se chama Renato Gaúcho. É um nome que vai trazer paz, vai acalmar o vestiário, vai chamar para si a responsabilidade. Você acha que o Vasco precisa lutar nas Copas? O Vasco é uma equipe que talvez não tenha condições de conquistar um Campeonato Brasileiro, mas tem condições de conquistar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana? Se a sua resposta for sim, Renato Gaúcho é esse nome. No Grêmio conquistou Libertadores, Copa do Brasil. No Flamengo chegou a uma final de Copa Conmebol Libertadores. Então o Renato vai entregar Copas, ou pelo menos disputa por Copas. Você acha que o Vasco precisa de respeito como instituição? Um clube que chegue, que volte a ser respeitado, que as pessoas olhem e falem: caraca, é o Vasco? O Renato vai entregar isso. Você acha que o Vasco precisa de mídia? Holofotes virados ao Vasco? Eu acho que o Vasco precisa. Um clube grande precisa de holofote, e o Renato traz isso ao Vasco. Então eu acho que o Renato hoje, ele é um técnico que vai entregar tudo o que o Vasco da Gama precisa. Eu acho que neste momento é o momento ideal para o Vasco da Gama ter Renato Portaluppi como seu treinador. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Muita água aí vai rolar sem dúvida nenhuma embaixo dessa ponte. Seria um baita nome, ao meu ver, para comandar o Cruz Maltino. Mas caso você ache que não, deixe também a sua opinião nos comentários. É sempre muito importante essa troca, né? Esse diálogo, esse momento de cada um ter a sua opinião. E lá na SBT eu falei também um pouquinho sobre Renato Gaúcho. Eu trago as minhas palavras para você nesse seu Fala Gigante.
Se liga só. Acho que hoje, é claro, o Vasco tem que buscar um técnico no mercado que entregue resultados, entregue ponto, entregue um bom trabalho. Mas eu acho que hoje o elenco cruzmaltino, de uma forma geral, ele precisa ser abraçado, Fernando. Ele precisa de alguém que consiga controlar o caos que hoje se encontra no vestiário cruzmaltino. O Renato Gaúcho, por exemplo, é um nome que, ao meu ver, entrega pontos. O Renato, ele, durante um determinado momento do Campeonato Brasileiro, eu não tenho aqui direitinho os dados, posso até procurar para trazer em breve, ele é um dos técnicos que mais entregam em pontuação e o Vasco ele precisa pontuar. O Vasco ele precisa ter um ano tranquilo. E o Rafael Guanais é um técnico que, por exemplo, no ano passado ele teve um grande trabalho com o Mirassol, mas é um treinador que ainda não está acostumado a um clube grande, com certa pressão, vai ter um período de adaptação, não sei se o Vasco está disposto a sofrer esse problema de ter um técnico que precisa de um período de adaptação. Então, uma grande dúvida, é uma grande incógnita. O certo é, a diretoria desde ontem, após o momento da demissão, está reunida à procura desse novo treinador e a expectativa é que nessas próximas horas aí de segunda-feira a gente possa ter um detalhe maior de quem é o novo técnico. E aí, amigo torcedor vascaíno, concorda? Renato Gaúcho é o nome? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.